todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aos avisos da noite. Já ir aproveitando sobre as redes sociais, quem quiser estar colocando um copinho com água, pode estar colocando um para cada nome, tá? Se são 4, coloca 4 copinhos com o seu nome, para ser fluidificado. Pedimos também a quem ainda não se inscreveu nas redes sociais, para se inscrever, porque isso ajuda a casa, mas principalmente ajuda vocês mesmos. Como eu disse a semana passada, eu encontrei com uma pessoa outro dia, a pessoa falou para mim assim: Rô, eu não tenho como ir. Realmente ela não tem como vir, por causa da escada, já é uma senhora. Mas ela falou para mim assim, eu precisava ouvir aquela palestra musical, porque me acalmou, me tranquilizou. E outra coisa, não só a palestra musical, mas as outras palestras também, né? Porque às vezes a gente tem um parente que a gente está conversando e ele acha que o espiritismo é coisa de outro mundo, né? Então, de repente, a gente se inscrevendo, a gente pode estar mostrando um pouquinho do Evangelho, mostrando o que é um pouquinho do kardecismo. Então, assim, já tira o preconceito que eles têm com a gente, né? E auxilia bastante. Então, quem puder estar se inscrevendo, quiser se inscrever, a gente agradece para a gente poder estar divulgando a nossa doutrina, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte: a gente está com 10 famílias na cesta básica. A gente sabe que a situação está difícil, porém, se alguém puder nos auxiliar para a semana que vem, eu tenho uma listinha. O que você puder trazer, 1 quilo de sal, 1 quilo de arroz, o que você puder trazer já nos ajuda, para a gente poder ajudar, né? Porque há um tempo atrás, eu tinha uma pessoa que me doava 3 cestas básicas. O valor em dinheiro, eu conseguia comprar 3 cestas básicas. Infelizmente, hoje eu não consigo comprar uma. Então, a gente sabe que está difícil. Então, quem puder estar nos auxiliando para a gente poder ajudar essas 10 famílias, porque assim, a gente já foi na casa dessas famílias, a gente sabe da necessidade dessas famílias. São realmente famílias carentes. Então, se alguém puder estar nos auxiliando, a gente agradece. Tá bom? Vamos à prece? Vamos cerrando nossos olhos, mentalizando a figura amorável do nosso mestre, sentando confortavelmente, deixando do lado de fora todas as atribulações do nosso dia, nos acalmando, nos serenando nossos pensamentos, para que assim a equipe espiritual da casa já possa estar fazendo tratamento. Mestre Jesus, Pai de infinita bondade, te agradecemos imensamente por essa oportunidade de poder estar aqui esta noite, reunidos em seu nome, para mais um aprendizado. Que possamos, Senhor, receber tudo aquilo que viemos buscar, mas principalmente possamos colocar em prática no nosso dia a dia todos esses ensinamentos, todos esses conteúdos do seu Evangelho de amor. Possamos praticar todos esses ensinamentos. Te agradecemos, Pai, Mestre Jesus, com a sua prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, agora sim, que assim seja, graças a Deus. Vamos fazer uma vibração de amor ao nosso irmão que vai cantar para nós e ao nosso irmão que fará a palestra da noite. Graças a Deus.
Boa noite a todos. Fecharam minha pastinha aqui, né? Fecharam minha pastinha. Cantar uma música nova hoje, vamos ver como é que sai. Quem souber canta. O amanhã. Através dessa canção eu quero poder te abraçar. Com aquilo que aprendi de Deus, eu posso te ajudar. Ele um dia me falou: meu filho, você precisa crer que os teus dias por mim são contados, eu cuido de você. Não permita que a ansiedade roube a sua fé. Eu estou contigo em todo tempo e no futuro até. Desde então eu olho pro futuro sem me preocupar e te aconselho a fazer o mesmo, pois Deus já está lá. Porque você se preocupa tanto com o amanhã? Deus está aqui, mas também já está lá. Ele está cuidando do futuro seu, e o teu trabalho é somente confiar. Deus já está lá, Ele é o Pai de amor, que sabe dar o que é bom aos filhos seus. Não é desamparado que confia em Deus. Descansa hoje, porque o amanhã não é seu, ele pertence a Deus. Entrega hoje, confia hoje, consagra hoje, e o amanhã deixa na mão de Deus. Entrega hoje, confia hoje, consagra hoje. Hoje é o presente que Deus já te deu, e o amanhã deixa nas mãos de Deus. Porque você se preocupa tanto com o amanhã? Deus está aqui, mas também já está lá. Ele está cuidando do futuro seu, e o teu trabalho é somente confiar. Deus já está lá, Ele é o Pai de amor, que sabe dar que é bom aos filhos seus. Não é desamparado quem confia em Deus. Descansa hoje, porque o amanhã não é seu, ele pertence a Deus. Linda música, né? Seja bem-vindo, Roberto.
Bem, boa noite a todos. Mais uma vez a gente está com um probleminha no YouTube, mas o Instagram e o Facebook estão funcionando normalmente, tá? A gente continua aí com os problemas técnicos para variar. Mas vamos lá. Hoje, mais uma vez, a gente vai fazer algumas perguntas e respostas, né? Então, responder algumas perguntas que já foram me passadas. Algumas pessoas passaram, mas eu acho que talvez dê tempo de vocês, se quiserem fazer alguma pergunta, passar para a gente fazer, tá? Então, se der tempo, eu abro para vocês aqui presente. Pessoal da rede social, as redes sociais, a gente sempre fala, quem quiser deixar perguntas, né? Coloca lá no nosso e-mail, casaespiritaalvoradanova@gmail.com, ou então no Messenger do Facebook, também pode mandar por lá as perguntas, a gente depois vai selecionando, enumerando, e aí depois a gente volta para responder também, tá bom? Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta. São 3 perguntas interessantes aí para a gente falar, discutir um pouquinho. Vamos lá, a primeira pergunta é: qual fenômeno que se dá nas antigas escrituras ou Bíblia em que personagens históricos em contato indireto com Deus, tipo Moisés, ou direto com Jesus, tipo Zaqueu, se transformam de uma hora para outra e nós passamos alguns milhares de anos para nos reformar intimamente? Pouquíssima coisa. Na verdade é assim, não é da noite para o dia que a gente se transforma numa pessoa boa, evoluída, de forma evangélica, né, ou angelical. Tudo isso é um processo. Tudo isso é uma predisposição que a gente tem no nosso planejamento. Vou pegar um exemplo, né? Chico Xavier. Bom, Chico Xavier, a gente, dentro de tudo que a gente conhece, é uma pessoa extremamente evoluída. Antes de Chico Xavier, o nome mais conhecido foi Allan Kardec, que é a mesma pessoa. Então, Chico Xavier e Allan Kardec, a mesma pessoa. Mas aí a gente pega Kardec. Kardec, ele era um professor na França, e ele, quando soube das tais mesas girantes, das comunicações que não se tinha conhecimento do mundo espiritual, mas que as mesas falavam, né, na verdade não falavam, né, era todo um contexto por trás, o próprio Kardec duvidou. Kardec precisou ir até os Estados Unidos, onde estavam lá as irmãs Fox, para constatar pessoalmente que algo desconhecido existia e que realmente acontecia. Então, Kardec trouxe no seu planejamento espiritual, naquela encarnação, uma predisposição para o entendimento do mundo dos espíritos, que a gente conhece hoje. Porque depois de tudo isso, ele passou a ter o contato com os espíritos e passou então a escrever, né, a codificar a doutrina que a gente conhece. Antes de Kardec, a mesma pessoa era um dos apóstolos de Jesus, João Evangelista. Então, Kardec, Chico Xavier e João Evangelista são as mesmas pessoas, é o mesmo espírito. Esteve em contato diretamente com Jesus os apóstolos, né? Mas João Evangelista especificamente, para a gente entender. Então, o que acontece? Gradativamente, evolutivamente, as pessoas, os espíritos, nós espíritos, né, vamos evoluindo, vamos aprendendo, vamos abrindo a nossa mente, até que um determinado momento contundente da nossa vida, impactante, faz com que a gente desperte. Tudo aquilo que a gente já aprendeu, tudo aquilo que a gente tem de conhecimento e de informação, desperte. E aí a gente acende, né, como se fala, né? A gente acorda literalmente para a realidade. Então, as pessoas que tiveram contatos, como foi colocado na Bíblia, né, Zaqueu, com Jesus, o próprio Moisés, né, que foi um precursor de Jesus, né, trouxe para nós, a humanidade, Moisés, algumas informações importantes. Moisés era um advogado, considerado na época, né, um doutor da lei, que era citado, e era um militar, era um general.
Então, ele tinha já uma predisposição para os conhecimentos espirituais evolutivos. E era uma baderna na época de Moisés. 4.000 anos atrás, mais ou menos, nós estamos falando. As pessoas comiam com a mão, eram brutos, grosseiros, era uma coisa assim, extremamente rudes. E todo mundo fazia o que bem entendia, em todos os sentidos. E aí veio, né, Moisés colocar os 10 mandamentos, a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, para tentar frear um pouco a loucura que era. Mas ele não fez isso do nada. Antes dele reencarnar, ele trouxe já do planejamento espiritual dele a predisposição para fazer isso. Ele trouxe os conhecimentos. Quando a gente vai fazer a nossa reencarnação, nós fazemos todo um processo de planejamento. O que eu vou fazer lá? O que eu tenho que fazer lá? Quando é uma missão, caso de Moisés, caso de Chico e tantos outros, missão, missionário, né? Aquele que vem para trazer informações, fazer alguma coisa boa para a humanidade, é feito não só o planejamento, mas todo um estudo. Então, frequenta-se aula, né? Frequenta-se palestras dos benfeitores espirituais, orientando como tem que ser, para o conhecimento daquele espírito entender, e aí sim ele reencarna, e num dado momento ele desperta. E aí sim ele traz as informações que ele aprendeu na espiritualidade, e aí ele traz para a humanidade. Então, é assim que acontece. Nós não despertamos para a religiosidade ou para Deus do nada. Até pouco tempo atrás, todos nós aqui éramos extremamente materialistas, repudiavam ou nem queria saber nada sobre religião, sobre qualquer coisa do gênero. Nosso objetivo era sobreviver e se dar bem. Até alguns séculos atrás. Era salve-se quem puder, ou seja, trabalhar, caçar, fazer o que puder para poder ganhar algum dinheiro e poder se alimentar. E os mais espertalhões, e até hoje existe, tentando fazer o que bem entendia para poder ganhar mais do que os outros. Até pouco tempo atrás, nós éramos assim. Hoje a gente despertou para informações que Jesus trouxe para a gente, que Deus trouxe para a gente. Então aí a gente consegue já entender, mas não veio do nada. Na nossa última reencarnação, quando a gente estava na espiritualidade, nas colônias espirituais, a gente foi lá, aprendeu. Passa-se dezenas de anos, de uma encarnação para outra. Pode ser rápida, pode ser 20 anos, mas pode ser 100, 150 anos. Para reencarnar novamente. Nesse período a gente não fica lá tocando arpinha, fazendo nada. A gente vai fazer todo um planejamento, rever os nossos erros, as nossas últimas encarnações, ver onde errou, ver onde acertou, e aí depois começa o planejamento. E se esse planejamento for para trazer entendimento e conhecimento, vamos começar a aprender lá. A escola é lá. Para depois chegar aqui, num dado momento, numa situação qualquer, a gente acorda. A gente acorda e desperta. A gente costuma muito dizer isso nas escolas, né? A gente convida algumas pessoas que já tem, a gente percebe, ou que tem uma mediunidade já despontando ali, né? Já mostrando que tem uma certa mediunidade, uma sensibilidade mediúnica, ou algumas pessoas que têm interesse. Que tem interesse no conhecimento, que quer buscar. E aí a gente convida para fazer a escola. E quando convida para fazer a escola, a gente fala que a pessoa entra de um jeito e 2 anos depois, quando termina a escola, ela sai de outra, porque ela desperta, abre a mente por completo relacionado à religiosidade. E é assim que acontece. Abre por completo. Eu digo assim, éramos uma pessoa quando começamos e somos outra pessoa totalmente diferente 2 anos depois, ou quando termina a escola. Então, é assim que acontece. Numa situação, ou seja, vai para a escola, começa a ter informações, ou pega, no meu caso, por exemplo, eu tinha dúvidas de tudo, perguntava, igual criança, né? Por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por quê? Ninguém respondia. E a maioria das perguntas, as respostas que eu tinha era, porque sim, porque Deus quer, porque Deus quis. Isso para mim não era resposta, não fazia sentido. E graças a Deus caiu na minha mão o primeiro livro que Kardec codificou, que é um livro de perguntas e respostas, o livro dos Espíritos. E aí eu comecei a ler, aí eu comecei a ter respostas, e aí a cabeça abriu. Mas
Veio do nada? Não. Foi o livro que abriu? Não. O livro só deu um empurrãozinho para tudo aquilo que eu, lá no planejamento, me passaram de informações, clareou, e aí sim a gente segue em frente. Então, é assim que acontece dentro de algumas pessoas que a gente tem de conhecimentos aí das escrituras antigas, né? Velho Testamento, Novo Testamento. O Novo Testamento tem muita modificação pelo ser humano, né? Pela a igreja da época. Mas o Velho Testamento e outras escrituras que não estão na Bíblia que se conhece, tem muita informação de muitas pessoas que acordaram para o mundo espiritual, acordaram para a religiosidade, acordaram para Deus, mas porque foi um empurrãozinho. Algo aconteceu na vida dele que despertou. E aí sim, ele passa a ser uma pessoa melhor, com certeza. Tá bom? Vamos lá para a segunda pergunta. Chico disse que governa 5 planetas. Não, Chico disse que Jesus governa 5 planetas. A Terra, um planeta em torno de Sírios, está correto. Um planeta Capela, Quirion e uma Informação. Então são 5. Sírios hoje é um planeta onde Jesus Cristo também é o governador, assim como ele é governador da Terra, ele também é um governador desse planeta, só que Sírios está num estado muito diferente do nosso. Hoje a gente é um planeta de expiação e prova, ainda aprendendo e corrigindo erros, expiação e provas, e estamos indo para uma regeneração. Não tem mais que espiar nada, não tem mais que corrigir o que errou do passado e aprender. Isso é regeneração. E depois feliz. Então, passou toda essa fase de aprendizado, já está num nível extremamente elevado, já não tem mais corpo físico, como nós, já é só espiritualidade, só espírito em si, é um corpo espiritual apenas, não mais material. Então, Sírios é esse planeta. É um planeta hoje governado por Jesus Cristo e também é um planeta feliz. Capela de onde a maioria de nós viemos expulsos, né? Degredados. Então, Capela há 12 mil anos atrás, mais ou menos, teve lá um impacto grande, uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear, não a terceira, mas uma guerra nuclear provocada por alguns líderes na época, e nós estávamos naquele bolo ainda, aquilo que a gente falou agora há pouco, sem entender o conceito de religiosidade, sem entender a ideia de Deus, né, do conceito moral. Era materialista. E o planeta Capela estava como nós estamos hoje, saindo de expiação e provas e indo para um planeta de regeneração. E aqueles que não se enquadraram, que era a grande maioria, mais que 50% da população de Capela, foram retirados de lá. Porque não tinha mais compatibilidade, não dá para esperar. O planeta tinha que seguir. Aquelas pessoas que já tinham acordado, né, para a religiosidade, para a moralidade, tinha que evoluir, e o planeta tinha que evoluir. Então, aqueles que não se enquadravam, mal, ruim, né, pessoas criminosas, que faziam maldade, literalmente faziam maldade, não se encaixavam. E essas pessoas, nós, nesse meio do caminho, foram retirados de Capela e trazidos aqui para a Terra. Na época, a Terra era um planeta primitivo, né? Os homens das cavernas, aquela coisa toda que a gente conhece. Então, hoje, Capela, de 12 mil anos atrás, ela é um planeta de regeneração indo para feliz, já indo para o estado de feliz. Planeta Terra. Bom, também Jesus, governador desse planeta, e a gente está exatamente como Capela 12 mil anos. Estamos deixando a transição planetária que tanto se fala, né? Estamos deixando esse momento de expiação e provas e indo para a regeneração. E segundo Chico Xavier, provavelmente 2/3 da humanidade deixará esse planeta e irá para um outro planeta primitivo chamado Quirion, que também Jesus é governador. Então, de 2/3 a gente está falando um grande número de pessoas. Se temos 7
7 bilhões, um pouco mais, né? Mas fazer uma conta 7 bilhões, nós estaríamos aí 5 bilhões, 4 bilhões e meio, 5 bilhões de habitantes hoje na Terra, encarnados, porque desencarnados tem 5 vezes isso, segundo Emmanuel. Então, 5 vezes isso de espíritos desencarnados, mais esses 5 bilhões de habitantes encarnados, deixarão o planeta Terra e serão transferidos principalmente para o planeta Quirion, que hoje estão no momento de Homens das Cavernas, que a gente conheceu lá atrás. Então, os assassinos, aqueles criminosos de uma forma geral, pessoas más de uma forma geral, e a gente começa a fazer conta, né? Se a gente começar a raciocinar, abrir a nossa mente e falar, peraí, pessoas más, criminosas, ruins, são 2/3 da humanidade? Sim. Infelizmente, sim. É exatamente isso que a gente pode constatar. E essas pessoas vão estar sendo levadas para Quirion, onde o planeta já é um planeta de primitivo, e começa tudo de novo. Então vai começar tudo novamente, então vamos ser degradados. Eu digo vão, né? Não vou dizer nem vamos, vão. Por que não? Porque eu acredito assim, dificilmente uma pessoa criminosa e má, ruim, muito ruim, né? Nesse sentido, não frequentaria um templo religioso qualquer, uma casa espírita como essa, não ficaria assistindo uma palestra, vendo um cara aqui falar sobre coisas de Deus. Então, essas pessoas que estão assistindo, ou que vão assistir e que estão aqui presentes, eu diria que essas não vão passar por isso. Porque as pessoas más, ruins, não entram numa casa espírita, não tem interesse. É aquilo que a gente falou agora há pouco. Alguns séculos atrás a gente passava longe de qualquer situação religiosa. Não queria saber nada disso. E as pessoas más, ruins, criminosas, não querem saber nada disso. Então, dá para a gente já imaginar quem são as pessoas que provavelmente não estarão mais aqui, e aqui estarão aqui. Provavelmente nós. Provavelmente nós estaremos aqui. E aí, vai ser tudo maravilhoso? Não. Só vamos agora dar continuidade depois disso, né? Depois de 2057, segundo Emmanuel, Chico Xavier, vamos dar continuidade a aprendizado, conhecimento. Por mais 7.000 anos, também segundo Emmanuel. 7.000 anos vai levar esse período no planeta Terra de regeneração. Depois começa a transição planetária para feliz. É ótimo, né? Então, se a gente pensar no nosso futuro, se a gente ficar nesse planeta, daqui 7.000 anos, se a gente fizer a lição de casa, nós estaremos sendo felizes. Felizes, literalmente felizes, seres espirituais felizes. Não é legal? Só 7.000, isso passa rápido. 12.000 fomos degradados, 12.000 os primeiros que vieram, né? Os últimos que vieram foram os hebreus, nos últimos 5.000 anos, 5 mais 2, 7, né? Então 7.000, depois os egípcios, anterior, e assim gradativamente, né? Então foram as raças, né, adâmicas que se tanto fala e que chegou degradados, expulsos de Capela. E tem um outro planeta, finalizando, tem um outro planeta que não se sabe ainda o nome, quer dizer, nós não temos a informação ainda desse nome, que Jesus também será governador, mas ainda esse planeta está em formação. Sabe aquela história, né, que o planeta Terra era uma bola de fogo, levou não sei quantos milhões de anos para começar a resfriar, para depois ter o primeiro serzinho, uma bactériazinha da vida, né, para ter alguma vida efetiva. Então são milhões de anos em formação para estar no estágio parecido com aquele que a gente também já conheceu dos Homens das Cavernas. Então, são esses 5 planetas que Jesus Cristo é governador, por enquanto, até que se sabe, né? E da nossa galáxia, ou da galáxia, não do sistema solar, né? Dentro da galáxia toda, Anjo Gabriel, que a gente
tanto houve, é o governador do sistema todinho, né? De toda a galáxia, inclui o nosso planetinha aqui também. Tá bom? Muito bem. A última aqui é falar sobre os autistas. Muito bem. Existem algumas controvérsias com relação às crianças, né, ou aos adultos autistas. A gente sabe que é uma doença de nascença, né, que se traz já logo da nascença. Sabe-se que é uma dificuldade que a pessoa, a criança, tem de entendimento, mas existem graus. Existem aquelas crianças autistas, ou o mesmo adulto autista, de estágio extremamente fechado, que balança, que bate a cabeça, né, que não tem nenhuma expressão para o mundo afora. Esse é o mais grave do estágio autista, né, da pessoa, né, do ser autista. Mas existem também aqueles que são inteligentes, extremamente inteligentes, extremamente conhecedores, mas eles têm dificuldade de se expressar com as pessoas. Algumas pessoas até dizem que eles têm dificuldade não só de se expressar, mas de exprimir sentimentos, amor, carinho, né? Elas são mais neutras. Então, o autista hoje, que a gente pode dizer é assim, visto pela doutrina, são seres que vieram, né, com a dificuldade cognitiva, né, de entendimento, de raciocínio, tá? Isso é uma coisa importante, né? É uma questão física, não espiritual, porque nosso pensamento, o Emmanuel deixa bem claro que o tamanho do cérebro interno, né, é proporcional ao quanto se é inteligente, ou QI, né, quantidade de inteligência. Mas a questão algumas pessoas são extremamente inteligentes, algumas pessoas são extremamente abusadas. Algumas pessoas tiraram a sua vida dando um tiro na cabeça, por exemplo. Algumas pessoas usaram droga em excesso que atrapalhou completamente o seu raciocínio e pensamento em outra vida. E quando vem com uma deficiência mental. Não é o retardamento conhecido, né? Ele é um outro tipo diferente. Mas é uma dificuldade que ela tem. E algumas delas traz a dificuldade de se expressar, mas traz a dificuldade de também ser vista pelos pais, também ser olhada pelos pais, porque nós ainda temos muito preconceitos, de uma forma geral, não só com autismo, mas com outras e qualquer doença. Eu vi esse exemplo há 15 dias atrás. Eu peguei Covid e mesmo de máscara, tentei de longe ficar perto de algumas pessoas e notoriamente as pessoas deram passos para trás para se afastar da gente. Isso não é só a questão de medo de pegar a doença, mas é um preconceito, porque você é um cara que pode me fazer mal. E assim é tudo aquilo que a gente vê de diferente à nossa ótica. Então isso também serve para os pais olhar e modificar o seu olhar perante ao diferente. Porque não é diferente. É um ser que precisa de auxílio, de ajuda, de desenvolvimento, depende do grau mais do que o outro. Algumas pessoas, alguns autistas, se formam na faculdade, têm profissão, só que tem algumas dificuldades de se relacionar ou de exprimir o seu sentimento. Diferente da gente, que ainda mais brasileiro, que abraça, dá 2 beijinhos ou 3, depende do estado, né? Aquela coisa brasileira, né? Ele não, ele é muito mais reservado, ele é muito mais fechado no mundo dele. E esse grau de dificuldade é o grau de dificuldade do que ele fez em si próprio, ou quanto ele abusou em algum momento de outra vida. E hoje ele vem meio travado. Mas não significa que a gente tem que olhar de uma forma ruim, negativa, né, preconceituosa. Isso faz para que a gente comece a olhar diferente também os seres que estão em torno de nós.
E agora, cada vez mais, a gente vê muitas outras pessoas, muitas outras crianças autistas. O que temos que tomar cuidado também, e isso é uma coisa importante, é assim, há muitos psiquiatras ou médicos diagnosticando errado o autismo. Acha que é uma coisa e outra. Isso tinha, por exemplo, as crianças cristais, né? O índigo, como também era falado anteriormente, que eram superiores, mas era imperativa. E não tem uma criança superior, quando a gente fala superior, é superior em moralidade. Uma criança superior moral, que vem com uma moral elevada, não bate no pai, não agride pessoas, não morde, não chuta as outras crianças. E as pessoas se confundem e diagnosticava como imperativa superior. Não, imperativa é uma coisa, superior é outra coisa. E autismo é uma coisa, dificuldade de se relacionar por uma questão social é outra coisa. E aí é só estimular, é só levar a criança a conviver socialmente com pessoas boas. Sempre, né? Sempre os nossos filhos a gente tem que tentar colocar próximo de pessoas boas e não com colegas e amigos, entre aspas, que não são amigos, que têm interesse ou que querem só usar e abusar. Então, a gente precisa só rever. Então, o importante é assim, a gente tem que olhar gradativamente. Isso, aos poucos, os benfeitores espirituais vai nos trazendo informações, vai nos trazendo como conviver com eles e eles conosco, para que tudo fique bem. Nós estamos numa transição, esquecemos isso. E essa transição, que até 2057, que faltam 35 anos, além de várias coisas que vão acontecer ruins, para que haja essa seleção toda dos 5 bilhões que vão desencarnar, existem também muitas pessoas que estão reencarnando, boas, corretas, que trazem para nós novos conhecimentos, novos entendimentos. E outros tantos ainda estão nascendo ou reencarnando para ter a última chance de poder despertar para uma vida melhor. Despertar que a gente começou lá atrás falando. Despertar para uma vida nova, despertar para Deus. Fez coisa errada? Fez coisa errada. Traz um problema cognitivo? Traz. Por isso que tem os graus. Aquele que é extremamente fechado, que pode tentar fazer várias intercessões junto a ele, mas ele está fechado no mundo dele. É interessante que o Alzheimer é muito semelhante, né? Quando está extremamente fechado, quando o Alzheimer está extremo a não lembrança mais da realidade. Ele se fecha na vida dele, onde ele está fazendo uma introspecção, ele está fazendo uma análise da vida dele, do que ele já fez, do que ele precisa melhorar e que ele tem que corrigir. Esses estão fechados num mundo que eles continuam fazendo uma introspecção própria de vidas passadas, etc. Então eles ficam aqui encarnados, mas fechados num mundo só deles. E como eu disse que é só do corpo físico, todos nós, quando dormimos, nós saímos do nosso corpo físico espiritualmente. Nós, espíritos, deixamos o nosso corpo físico lá na cama e saímos para algum lugar. Essas pessoas que têm dificuldade cognitiva, elas, quando saem do seu corpo físico, elas voltam ao seu raciocínio, ao seu pensamento pleno, total, normal. Só quando volta e acorda, que ela, por conta da modificação cerebral, que ele entra no estágio que a gente conhece e vê aqueles acordadinhos, acordadores, né? Os adultos ou as crianças. Então, tanto que muitos deles se rebelam, por isso que alguns são violentos, né? Porque está dormindo, ele tem a lucidez plena de ser uma pessoa sã, normal, vamos pôr essa palavra errônea, né? Mas só para a gente entender. E quando ele volta para o corpo físico e tem essa dificuldade de se expressar por conta física, ele se revolta. E aí ele se debate e aquela coisa toda que a gente conhece. Tá bom? Mais ou menos isso é o que a gente precisa entender. Mas é muito importante. Eu costumo dizer assim, existem autismo que visivelmente, por quase a maioria das pessoas, a doença. A
dificuldade. E existem algumas que são sutis. E essas sutis, eu digo, vá em 3 ou 5 médicos para ter realmente o diagnóstico correto. Porque alguns acham que é. E achar não é diagnóstico. Tá bom? Acho que é isso. Tem alguma pergunta que surgiu? Não, mestre, de nada. Se tiver alguma pergunta, dá para a gente responder aqui uma pergunta. Então, diga lá. Quando a gente tem um desentendimento, como é que a gente sabe que a gente teve alguma coisa com um familiar ou algum próximo que não teve? Quando nós reencarnamos, toda vez que nós reencarnamos, na maioria das vezes, não com a cara metade, a metade da laranja, né? A pessoa mais maravilhosa que a gente gostaria de estar. A maioria das vezes nós estamos juntos com pessoas que a gente ou já foi prejudicado, ou já fizeram maldade para nós, ou nós fizemos para elas. Então a gente ainda, nesse pouquinho de 35 anos, ou menos, a gente ainda convive com pessoas que a gente tem ainda dificuldades de relacionamento. Como a gente constata mais esse fato? Brigas constantes, discórdia constante, problemas de relacionamento constante. Seja quem for, marido, mulher, pai, mãe, com filhos. Existem filhos pequenininho, com 5, 7 anos, que aponta para o pai e fala: eu vou te matar. E aí alguma pessoa fala: como assim? Tem 7 anos. Da onde vem isso? Da onde que ele tirou isso? Assistindo televisão, está assistindo bobagem, né? Violência? Não. Ele lembra de vida passada que talvez o pai tirou a vida dele e ele quer se vingar. Isso já predisponta o problema que eles têm pela frente. O problema bom de tentar levar o bem e o amor para aquela criança, para aquele ser, mas o problema difícil de que tem que ficar realmente atento à dificuldade. Então, temos dificuldade de relacionamento no nosso meio. Eu costumo separar. Família é aquele que a gente convive diariamente ou constantemente, e familiar é aquele que de vez em quando a gente vê. Então a família, se nós convivemos na família e dentro dessa família, um ou mais, nós temos dificuldade de relacionar-se, esse que a gente tem dificuldade de relacionar-se é aquele que um dia foi meu algoz ou eu fui dele. Eu fiz mal para ele ou ele fez mal para mim. E hoje Deus dá a oportunidade de nós virmos juntos na família para que a gente possa conseguir melhorar esse relacionamento, fazer o deixa para lá, né? Ou mais especificamente perdoar. Então é isso que a gente precisa identificar. Pode ver, quer saber quem é? Aquele que você tem dificuldade de relacionamento é com quem a gente precisa buscar o entendimento constante. Aquele que nos ama e aquele que a gente ama e é recíproco, não precisa fazer nada, não precisa fazer força, não precisa fazer dificuldade nenhuma. Automaticamente nós nos amamos. Agora, aquele que nós temos dificuldade de relacionamento, é esse que a gente precisa investir todas as nossas fichas, tudo que a gente pode fazer para tentar ter pelo menos o deixa para lá. Uma encarnação, o deixa para lá, mais 300 anos depois, um gostar, mais uns 300 anos depois, talvez um amor leve, assim, light, e aí mais 300 anos a gente ama de paixão. É olhar e ter aquele sentimento que é natural. Então, 3, 6, 9, 1.200 anos está resolvido. Está resolvido o problema. Se a gente não patinar e não errar de novo, porque é o que eu falei. Se a gente, e normalmente é o que acontece, por isso que demora. Normalmente aquele que tirou a vida de um, aquele um tira a vida do outro. Na outra reencarnação, aquele outro tira de novo a vida do um. E depois o do outro. E fica nisso. Até que um dia chega numa casa espírita como a nossa, numa quarta-feira que a gente conversa com os espíritos como esses, e a gente fala: para!
Deixa para lá. Chega. Vai ficar nisso até quando? A gente já teve contato com vários espíritos aqui há 400 anos nisso. Um matando o outro, um tirando a vida do outro, um sendo algoz do outro. Para quê? Se a gente quer ser feliz, que a gente falou daqui tantos milênios, então começa agora, para. Só que o parar é o difícil, porque o ódio, a raiva, o querer, a vingança é muito mais forte, porque ainda não enxerga as leis de Jesus, as leis de Deus. Quando ele enxergar a lei de Deus, a lei de Jesus, quando ele enxergar-se, eu falo assim, para nós sermos felizes, primeiro nós precisamos se amar, para depois amar o outro. Senão não adianta nada. Como é que eu vou amar o outro se eu não me amo? Se eu não gosto de mim mesmo? Se eu estiver me machucando, se eu estiver me prejudicando, se eu estiver com ódio, com raiva, eu não estou fazendo nenhum benefício para mim. Então não me amo. Falar em amar o outro? Esquece. Não vai ser possível. Então, é assim que a gente identifica com quem nós estamos ao nosso lado. E aqueles que a gente, tanto do lado difícil, como do lado bom, né? E essa separação é interessante, porque aquele que nos amam realmente, a gente pode contar por que o deve é. O que deve é. Tem um aqui, que é meu irmão. Pode acontecer o que for, chover canivete. É amor já de vidas passadas que a gente vem junto. Agora, tem outras pessoas que têm dificuldade. E ele tem dificuldade. São essas que a gente precisa aprender a lidar e conviver. É essas que a gente precisa investir tudo que a gente puder para amar. Ou, pelo menos, suportar-se. Tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Até a próxima vez. Declaração de amor, hein, Roberto? Aí, ó, tá vendo? Olha que beleza. Como diz, né? Tudo se quebra com amor. E a gente tem que dar o primeiro passo. Não esperar do outro. A gente tem que fazer a nossa parte. E aí sim, com certeza absoluta, conseguiremos ter as reconciliações de tantas vidas passadas que a gente tem que realmente tentar resolver. O orgulho e a vaidade nos impede ainda de, infelizmente, dar esse passo. Mas há tempo. A gente está aqui para isso, né? Aprender, a gente conseguir aprender e buscar o caminho do bem sempre. Porque tudo se quebra com amor. Tudo. Eu vou cantar essa música, já que estamos falando de amor, vamos cantar essa música do amor. E é isso, J Quest. Pois aqui só se leva o amor. Vamos começar hoje a mudar a nossa história. Só depende de nós. Só de nós. Não espere um pro outro aquilo que ele não tem para dar. Viver tudo que a vida tem pra te dar. Saber em qualquer segundo tudo pode mudar. Fazer sem esperar nada em troca. Correr sem se desviar da rota. Acreditar no sorriso e não se dar por vencido. Querer mudar o mundo ao seu redor. Saber pode ser o melhor. Yeah. Fazer sem esperar nada em troca. Vencer é recomeçar quando o sol chega. Quando o céu se abre,
saiba que estarei aqui. Aqui. Vamos amar no presente, vamos cuidar mais da gente, vamos pensar diferente, porque daqui só se leva o amor. Na, 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 na. Daqui só se leva o amor. O amor, daqui só se leva o amor, daqui só se leva o amor. Vamos então nesse momento, fechando os nossos olhos, respirando pausadamente, e que possamos sentir toda essa luz, todo esse amor que Jesus, nossos amigos espirituais, estão jorrando nesse momento no nosso frontal, que possamos sentir verdadeiramente a luz do amor de Jesus. Todos nós iremos sentir uma paz, uma leveza, uma tranquilidade. Tudo vai entrando em sintonia, tudo vai se estabelecendo e se fortalecendo. Uma cúpula de luz que irá nesse momento, essa luz sairá do nosso coração, fazendo assim uma cúpula de proteção, e que possamos verdadeiramente sair daqui muito melhores do que chegamos. Mas só poderemos mudar o nosso destino com atitudes positivas, que possamos verdadeiramente nos colocarmos no lugar do nosso próximo e fazer exatamente aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. Ó Jesus, amigo de todos os dias, sabemos ainda quanto iremos errar, mas que bom é saber que já estamos tentando nos melhorarmos todos os dias um pouquinho. A mudança contínua, pouco a pouco, é que fará a diferença e aonde nos colocará mais próximos de tua luz. Sabemos que as mudanças radicais não é o mais correto, pois não conseguiremos sair de um estado para o outro tão rapidamente. Mas se fizermos todos os dias uma ação positiva, falar com o seu próximo, dar um sorriso, tentar dar uma palavra de consolo para as pessoas que naquele momento estão desamparadas, desacreditadas. É isso que Jesus quer de nós, e que Ele possa nos usar como instrumentos de sua luz, do seu amor, pois sabemos ainda o quanto o planeta Terra precisa de mais amor, de mais pensamentos positivos, para que todos nós, numa corrente única, que é a grande corrente do bem, possamos atingir mais pessoas para transformarmos uns aos outros, e assim transformando o planeta Terra, como vai acontecer daqui a alguns anos. Ó Mestre querido, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado por essa grande oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, com as palavras da noite, com a música e com todos aqui nesse momento, e também com as mídias sociais, tentando se melhorar
Sabemos que a caminhada é longa e não é fácil, mas iremos vencer todos os desafios que a vida irá ainda nos trazer. Obrigado, Mestre Jesus, por mais essa noite. Obrigado, amigos de luz, por mais esse trabalho maravilhoso que recebemos com tanto amor. Como somos gratos por essa casa maravilhosa que nos acolhe com tanto carinho e com tanta paixão no que faz, que é realmente ajudar ao próximo, nos ajudarmos uns aos outros, darmos as mãos e seguirmos em frente, pois com certeza junto somos mais fortes. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixemos cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, uma ótima semana com muita luz, muita paz, e continuamos cada vez mais nos fortalecendo na fé, na esperança e no amor do nosso grande Mestre Jesus. Boa noite a todos.